Olá, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Angola. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com a obra e o autor, e hoje o nosso convidado é o escritor Matheus Miguel Inhanga. Eu nunca sei falar o nome de vocês, Inhanga. O seu pseudônimo é Leia, mas leia sempre. Interessante esse pseudônimo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. É realmente um prazer, estou muito feliz que tenha dado certo e que nós estamos aqui gravando a sua entrevista. Estou bastante satisfeita. Seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente sobre você e me explica por que é leia, mas leia sempre. É, mais uma vez, boa tarde, Angélica, boa tarde a todo mundo que nos está a ouvir a essa hora. Chamo-me Matheus Miguel Inhanga, pseudônimo Leia, mas leia sempre. Leia, mas leia sempre. A origem da escolha do nome é meio curioso, não é? Uma vez que eu sou educador, e sou alguém desde pequeno esteve sempre inclinado na questão de incentivo à leitura. Então, a questão de leia, mas leia sempre, é no sentido de que, se quisermos agigantar o nosso pensamento, se quisermos ter um vocabulário diversificado, a gente deve ler de forma incessante. Daí então que veio o nome Leia, mas leia sempre. Muito interessante mesmo. Olha para você ver, tudo tem um porquê, né, na vida da gente. E aqui eu vejo pela sua biografia que você começou a escrever aos 13 anos. Qual que foi o despertar dessa escrita aos 13 anos? Bem, leia, mas leia sempre. Na verdade, perdeu o pai quando estava prestes a completar um ano de vida. Então, viveu com a mãe até os 5 anos. Depois dos 5 anos, foi viver com os irmãos. O percurso da minha infância foi sempre na casa deste irmão e daquele irmão. Então, eu sempre fui uma criança muito introvertida, muito no meu canto, muito silencioso, muito tranquilo. E também cresci com ou seja, com dificuldade na fala, na expressão. Eu falava pouco, daí então que surgiu a ideia de, como eu tenho dificuldade de interação, de estar com os outros, sou antissocial, por que não começar a escrever ou desabafar aquilo que eu não consigo falar quando estou no meio dos outros, escrever tudo aquilo? Daí então que, muito cedo, 9, 10, 11 anos, comecei a escrever alguma coisa no caderno. A princípio foram desabafos e depois foram pequenos versos de declarações. Pois, dali então, quando completei 13 anos, já havia completado um caderno completo só com os meus pensamentos, com os meus pequenos versos, os meus ideais. E de lá para cá, nunca mais parei. Gente, olha para você ver, eu fico encantada com a história de vocês. Sinceramente, a cada surpresa, a cada entrevista, a cada evento, a gente tem uma surpresa diferente. É muito bom. E você teve alguém que te incentivou dentro do ambiente cultural, né, de Angola, da África? Você tem alguém que te influenciou desde o início ou essa influência veio depois? Porque você já começou a escrever sozinho, né? Mas depois, assim, quando você começou a entender, né, quando a gente aprende a ler, a entender realmente como que é o mundo, teve algum escritor ou alguém, algum professor que te influenciou na sua escrita? Sim, sim. Durante a nossa trajetória, durante a trajetória de qualquer um, não é? Tem que se espelhar sempre em alguém. Tem sempre alguém que vai ser o mentor, tem sempre alguém que vai ser o guia, tem sempre alguém com que nos vamos identificar. No meu caso não foi diferente. Eu comecei a ler, ou seja, pronto, os livros de língua portuguesa já lá na primária já traziam a poesia do Agostinho Neto, o primeiro presidente da República de Angola. Então, foi por meio das poesias de Agostinho Neto, A Renúncia é Impossível, Para Que Chorar, O Contratado, que comecei a me identificar e em seguir os passos dele. Não, é? Então, a partir de Agostinho Neto, nos seus poemas que constavam nos livros de língua portuguesa,
E à medida que fui crescendo também, lembro muito bem, na altura, já na nona classe, quando na prova o professor pediu-nos que redigíssemos um poema com 4 estrofes. Na turma fui o único que conseguiu acertar, tanto até que teve 15 valores. E pronto, quando chegou o momento dele passar a distribuir as provas, a minha prova foi a última, ele chamou-me, pôs-me em frente e perguntou como que conseguiste fazer isso, como é que você consegue fazer isso? Pronto, aquilo foi um impulso, não é? A partir daí também começou a chamar-me de poeta, 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 e aquilo então comecei a me identificar e aceitar que na verdade sou mesmo poeta, e dali comecei a fazer o máximo para me aprimorar mais ainda nesta arte. E não só, quando também entro para o ensino médio, encontramos com colegas que também já escreviam. Eles apelaram-me a não me desencorajar, porque para muitos jovens acreditam que devem escrever porque vão conseguir alguma coisa para sobreviver. Há muitos jovens que olham muito a literatura como uma subsistência, mas nós cá em Angola, infelizmente, ainda não se consegue viver da literatura. Então, este colega, que também é amigo, motivou-me a não escrever simplesmente esperando que eu me torne rico ou que seja reconhecido. Escreva simplesmente. Quando tudo está entediado, escreva. Quando não tens nada a fazer, escreva. Continue a escrever, mas não pense no dinheiro, não pense se vai aparecer alguém que te vai ajudar para a publicação do teu livro. Apenas escreve simplesmente. E dali criamos um núcleo, os poetas de Museca, todos residentes cá no município do Kazenga. Tivemos a nossa primeira antologia poética lá no passado, em 2014, 2015. Ele esteve ligado também a uma editora brasileira que ajudou mesmo na revisão e a edição da mesma obra. E dali, pronto, não paramos mais até hoje. Interessante, né? E você lembra desse seu primeiro poema? Você consegue lembrar o primeiro texto que você escreveu, ou um primeiro poema? O primeiro poema, deixa-me lá ver. Eu não lembro. Eu pergunto, mas eu mesmo não lembro. Eu escrevo desde os 10 anos também. Só que eu fiquei muitos anos parada. Eu fiquei mais de 20 anos sem escrever. Aí agora eu não lembro de... Assim, o que eu escrevi lá anteriormente se perdeu, infelizmente. Mas Mas a gente vai buscando, né? exatamente. Olha, eu tenho cá como guardei, ou seja, preveni-me, né? Tenho cá, poderei ler um dos primeiros trechos de 2009. Tua pele, pronto, é um pequeno poemazinho. Tua pele é um parágrafo de romance. Os teus olhos são testemunhas do imenso carinho que sinto por ti. Tu me fazes sentir a vida. És minha preferida. És amor da minha vida, minha catita, flor perfumada. Tu sempre serás a minha amada. Então, pois, Que bom. Conta a história. foi, Pode contar a história do poema? pois. Na verdade, tal conforme já disse no princípio, eu sempre fui muito tímido. Fui muito tímido. Nunca fui muito de interagir e tinha dificuldade de chegar até alguém, principalmente alguém do sexo oposto, chegar a exprimir aquilo que sinto. Dali então que surgiu, não é? E como não consigo mesmo dizer isso a Manuela, sinto isso por ela, gosto dela, quero ficar com ela. Então surgiu a ideia de escrever uma carta. Como no passado era muito por carta, a questão de carta, não tinha redes sociais, não tinha TikTok, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, essa coisa toda. A gente escrevia aquilo que sentia na folha de um caderno, fazia uma carta e depois mandava. Foi daí então que surgiu esse poema em forma de declaração, que também registrei para mim e que perdura até hoje. Então surgiu como uma declaração que eu não conseguiria, por exemplo, dizer pessoalmente a pessoa que eu sentia, aquela paixão, aquele amor e tudo mais. Que legal, adorei. E carta era bem mais gostoso de escrever, para falar a verdade. Eu vou despejar de um projeto onde a gente escreve cartas. Eu até vou rolar um projeto desse para a gente escrever à mão cartas e enviar para as pessoas. Tem um amigo meu que tem um projeto desse, uma carta para alguém, não importa quem,
e que a gente escreve para uma pessoa que a gente não conhece. A gente só sabe a profissão e quem é a pessoa. Aí a gente escreve. É muito interessante. Eu gostei bastante de participar. E é essa sensação que você traz, né? Quando você fala que, como eu não sabia me comunicar, eu usei, né, uma folha, uma carta, para mostrar para a pessoa o meu sentimento. Gente, isso é muito precioso, né? A gente, essa nossa vivência, principalmente a gente que é mais das antigas, pode se dizer assim, a gente pegou esse tempo, né, de escrever à mão. Eu escrevo à mão até hoje. Eu tenho muita dificuldade de escrever no computador. E é uma barreira, mas eu estou vencendo, mas tá aí, mas eu prefiro escrever à mão, é uma terapia. E isso faz muita diferença na nossa forma de escrever, né? Porque a nossa mente, quando a gente está escrevendo à mão, e na minha visão, pelo menos, a gente está mais concentrado, né? Ali eu acho que até foi melhor quando a gente escreve à mão. Mas as pessoas, hoje em dia a gente tem que, como é que fala? A gente tem que acelerar, entre aspas, as coisas, né? Não acelerar a nossa criatividade, senão as coisas perdem um pouco de noção. O que é o projeto Relâmpago? Falando de coisas Hum. rápidas. O que é e o que motivou você a fundá-lo? Bem, o projeto Relâmpago pronto, sempre fui filantrópico. Essa questão de ajudar sempre esteve comigo, no peito, na alma. Eu tenho dito sempre, não, se não vivemos para servir, certamente que não servimos para viver. Então, a nossa vida constante é ajudar o outro, tornar o outro cada vez melhor, ou quando partirmos, deixarmos esse mundo melhor para os outros que vão vir. Tenho dito sempre que nós vamos deixar as sementes são os nossos filhos, são filhos dos outros, que vão ficar cá e precisam viver numa terra diferente, melhor que a nossa. Então, Projeto Relâmpago. Projeto Relâmpago é um projeto que visa ajudar aqueles estudantes que já tinham terminado então o ensino médio e que pretendiam ingressar ao ensino superior, mas não tinham condições de fazer um preparatório, porque cá em Luanda os preparatórios são muito caros, então muita gente que termina o ensino médio não tem condições, quer ir para a universidade, mas agora fazer o preparatório, o preço que pedem é que é muito extensivo. Então, com esse intuito vai surgir o projeto Relâmpago para ajudarmos aqueles estudantes que não têm condições, poder-los preparar e vir então os seus sonhos a serem realizados. Então, com este projeto ajudamos muitos estudantes. A princípio, no primeiro ano, que foi então em 2016, nós conseguimos receber 35 interessados, estudantes. Nos 35, pelo menos 17 conseguiram ingressar na universidade pública, que é a Universidade Agostinho Neto. Então, isso foi um momento prazeroso, foi uma alegria, não é incontrolável, poder participar da realização desses jovens, poder festejar da alegria deles. E de lá para cá, esses jovens até já são licenciados, estão ali a exercer a sua profissão. E então, esse resultado impulsionou com que a gente continuasse até hoje. Nossa, sim. Imagina a felicidade de vocês. Realmente é gratificante, né? A gente vê Exatamente. a realização de um projeto, a gente vê na prática esse projeto dando certo. E que bom que continua até hoje. Eu estou conhecendo um pouco assim a cultura de vocês, né, de Luanda, de Angola. E assim, eu falo com a Rosa toda hora, mas Rosa, toda hora eu me surpreendo, porque a minha realidade é diferente, muito diferente da de vocês, né? Também tive dificuldades, mas as que vocês passam aí, assim, eu falo comigo, não tive dificuldade nenhuma, né? Porque para mim, meu pai sempre focou muito em educação, ele era militar. E a gente é uma coisa que era quase que obrigatória em casa, né? Ele falava, estudar é obrigação, não é passatempo. E a gente sempre teve essa força dele, né? Sempre incentivou e sempre motivou a gente. Ele dava aula para a gente em particular, era a coisa mais legal. E isso é uma motivação, né? Olha, você vê, são lembranças que a gente guarda, assim, que a gente não tinha condições de pagar um professor particular. Ele ia para o quadro e dava aula, ele nem estudo ele tinha, se formou depois de velho. Se formou depois dos filhos formados. Olha que coisa interessante. Mas ele dava aula para a gente, aula particular, para ensinar a gente, para a gente poder fazer as provas. E a gente ter essa pessoa, igual eles tiveram você e o projeto, e a gente ter essa motivação, é uma coisa que faz um diferencial muito grande na vida da gente. A gente sempre teve livros em casa, na parte da literatura também. Minha mãe sempre teve muitos livros em casa.
E a gente sempre foi incentivado à leitura, né? O meu primeiro livro que eu ganhei, eu tenho ele até hoje, esse eu guardei. Ele chama Pato Bolé, é um livro de infantil, que eu ganhei, eu tinha o quê? 8 anos. Esse daí eu guardei. E também tem um projeto que eu vi aqui, que são Jovens Amantes da Leitura no Gazenga. Gazenga é uma cidade? É uma província? E como que foi isso nas escolas? Porque aí já entra mais os jovens, já entra mais esse nicho que a gente tem hoje, que quase não se interessa por leitura nem literatura. Como que foi levar, né, a literatura para esses jovens, nesses contextos? Exatamente. Núcleo de jovens amantes da literatura. Tudo sempre centrado na literatura, tudo sempre centrado na leitura. Respondendo à primeira questão, Kazenga, na verdade, é um dos municípios da província de Luanda. Pois, atualmente, o município de Luanda tem 16 municípios. Tivemos aí a nova divisão política administrativa. Então, dos 16 atualmente, o Kazenga consta como um dos municípios da província de Luanda, que é a capital de Angola. Núcleo dos jovens amantes da literatura vai surgir. Na verdade, também é um projeto filantrópico, é tudo na filantropia, é tudo naquela vontade de ver o outro, de ajudar o outro, essa coisa toda. Então, é um projeto dos jovens amantes da leitura que visa, ou visava, então, infelizmente já não existe, visava ajudar os estudantes do município do Kazenga, só mesmo, do município do Kazenga, a terem aquela paixão da leitura. Então, nós começamos nas escolas a dar palestras sobre a importância da leitura, a necessidade da leitura, o porquê que a leitura é tão importante no nosso dia a dia ou no dia a dia de cada estudante e o impacto que ela tem ao estudante. Então, nós fomos dando palestras em diversas escolas, felizmente tivemos a aceitação nessas escolas, tanto até que o objetivo era mesmo somente no Kazenga, mas depois também foi para outros municípios. Chegamos até mesmo à cidade de Luanda, chegamos também a ministrar 2 palestras a 2 universidades privadas, já num outro município. Tivemos um em Lambaquiache e depois também fomos em Viana, na Universidade de Ista. Chegamos de lá chegar também e dar então uma palestra com a temática, a importância da leitura e a necessidade que todos nós devemos ter, ou temos que ter, então, de cultivá-la no nosso dia a dia. Então, o projeto Núcleo dos Jovens Amantes da Leitura, o projeto era esse, visava, então, a impulsionar, a motivar, a encorajar, a dar luz, caminho a esses estudantes, então, que até então sonhavam não em serem estudantes melhores, serem estudantes dedicados, mas não viam métodos, técnicas para se ser bom estudante, para se ser bom aluno. Porque, infelizmente, não sei se acontece, Angélica, no Brasil, mas nós aqui, eu considero patologia. Os estudantes só estudam para a prova. A prova Com certeza acontece aqui. a prova é há 2 semanas. A prova é há 2 semanas. O menino que ficou quase todo o trimestre em casa vai aparecer uma semana antes da prova ou vai aparecer simplesmente na semana de prova para fazer a prova da matéria que ele nem tem, da matéria que ele não recebeu explicação. Então, temos esses alunos em Angola que estão mais aí focados na questão da nota. Nós aqui, a nota tem mais valor do que o próprio conhecimento. Então, é também com o objetivo de eliminar essa febre, essa patologia que muitos luandenses têm. Nós dávamos essa palestra de modo, então, aos meninos não só acharem que a nota é tudo. Basta ter nota, basta ter um 14, basta no certificado ter um 15. Para mim, é o suficiente. A nota me vai safar, a nota vai fazer com que a porta do trabalho que eu consegui se mantenha sempre aberta. Mas, na verdade, até a nota pode nos abrir uma porta. Mas quando descobrirem que a gente não tem capacidade para manter-se naquele trabalho, para fazer aquilo com profissionalismo, com competência, com aptidão, certamente que depois aquela porta se vai fechar, porque nós não temos competência para estar ali. Então, são essas luzes que nós levávamos então ao projeto Núcleo dos Jovens Amante da Literatura. Felizmente também tivemos êxito, mas o projeto hoje já não existe. Por quê? Porque depois todos nós começamos a trabalhar, ficamos todos super ocupados e, infelizmente, deixamos o projeto morrer. É interessante, né? Essa é uma mentalidade também no Brasil, tá?
graças a Deus, a gente está vendo em alguns lugares que essa mentalidade já está sendo modificada, né? Que não adianta só tirar nota. Sabe que isso é uma cultura que eles assistem nos filmes, que vê lá, que entra para a faculdade, tira nota boa, isso, aquilo. Só que no filme não mostra que para a pessoa tirar aquela nota boa, ela tem que estudar muito. Ela tem que se dedicar ao estudo. Ah, eu vou fazer um esporte porque o esporte vai me isentar de fazer algumas coisas. Para você fazer o esporte, você tem que estudar também o esporte. Eu sei porque meu filho é esportista, e assim, ele tem que tirar notas boas, ele tem que fazer, ele tem que ter conteúdo didático para poder participar dos esportes, né? E assim, graças a Deus, ele teve participar do esporte foi muito bom, teve um ban na cabeça dele, e a disciplina, né? É isso que os jovens não entendem. Ah, hoje em dia a gente aprende tudo na internet em meia hora. Não, gente, a gente não aprende tudo na internet em meia hora. Ali pode até aprender, mas vai aprender errado. É o que você fala, não tem a vivência de escola, não tem a vivência de vida, que é aquela coisa de ensinar, você é professor de língua portuguesa. Estou vendo aqui, né? Como que isso, né? Eu também sou pedagoga e eu não dou aula hoje porque eu não aceito o método engessado, que a gente não pode usar vários métodos com os alunos para eles aprenderem, tem que usar aquele método engessado que o governo manda. E isso para mim é inconcebível, porque nem todo mundo é igual, quer dizer, ninguém é igual, cada um aprende de um jeito diferente. Então, não dou aula hoje por causa disso, né? Já dei muita aula particular usando meus métodos que os professores não aceitavam, porque queria que usasse o método deles. Era muito interessante isso. Eu cheguei aí na escola conversar com o professor, falar assim, você aprendeu de uma forma só? Quando eu aprendi que tinha várias formas de fazer a mesma equação. E a gente ensina a equação mais fácil do aluno aprender. Para que eu vou dificultar a vida do aluno? Né? Mas isso é uma consciência aqui no Brasil que alguns professores ainda têm que torturar, entre aspas, o aluno, né? Para que fazer isso, sendo que a gente está ali para construir mentalidades, não para destruir, né? Nem autoestima nem mentalidade. E eu vi aqui que você, como formador, né, em língua portuguesa, né, tem um outro projeto, esse também é filantrópico? Gente, eu adoro coisa filantrópica. Explicação Saber Ler. Se tiver algum projeto que precise de ajuda, pode contar comigo, que eu gosto bastante. Tudo que é voltado para a literatura que precisa ajudar, eu também gosto muito de ajudar. Como que é esse projeto de alfabetização? Esse aqui já seria para crianças ou seria já mais para adultos? Bem, projeto Explicação Saber Ler, atualmente está com 25 anos. A explicação Saber Ler, na verdade, é uma explicação comunitária, cá no bairro onde a gente vive. Começou com os manos mais velhos, no ano 2000. Eu ainda nem até sonhava estudar, mas o projeto já estava aí nas suas fases, a enraizar-se e pronto. Bem, tal conforme estava a dizer, a Explicação Saber Ler, o projeto Explicação Saber Ler, começou com os manos mais velhos e então abracei em 2017. Atualmente estamos com 150 crianças, todas elas estudam de forma filantrópica, ou seja, de forma grátis. Uhum. Ainda temos, nós cá em Angola ainda temos problemas de escolas. Há certos bairros, municípios que têm poucas escolas. Se não fosse pelas escolas particulares ou privadas, não sei como é que seria de muitas crianças. Temos ainda muitas crianças fora do recinto escolar, crianças que venham o seu sonho a se distanciar cada vez mais, porque infelizmente o governo não consegue acudir a essa situação. E por aí fora. É com esse objetivo, certamente, que os manos lá mais, nos anos 2000, começaram com esse projeto, de modo a tirarem muitas crianças, então, das ruas, das delinquências, das drogas, daquilo que é a prostituição, trazer à luz uma direção, uma orientação. E dali, então, em 2017, também, depois de ter feito já a Escola de Formação de Professor, que é Pedagogia, senti-me também identificado nesta causa. E hoje estamos ali, temos muitos que já se formaram, temos muitas crianças que estão a ver, então, o seu sonho também a serem realizados. Temos recebido apoio da comunidade, dos pais,
felizmente perceberam que é um projeto que está ali para acudir à comunidade, tem apoiado com carteiras, com materiais didáticos, estamos a falar de livros, cadernos, lápis, nos apoiam com isso, principalmente para oferecermos a algumas crianças que os pais são mesmo muito necessitados. E está ali, então, a explicação saber ler é mesmo saber ler, porque nós somos muito exigentes. A criança sai de lá com a sexta classe feita. Começa mesmo com a pré, depois vai para a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a última classe e a sexta. A criança sai sabendo ler e escrever. Nós aprimoramos muito na questão, bateramos muito na questão da caligrafia, que é o nosso foco, e a questão mesmo da leitura. Então, a criança poderá ficar muito tempo enquanto tiver essa dificuldade de ler e escrever. É claro que conversamos também com os pais, em função também da possível debilidade que tiver, nós vamos utilizar outras técnicas, outros mecanismos, porque, tal conforme a Angélica disse, nós somos diferentes, temos capacidades diferentes, e certos estudiosos, psicólogos já chegaram a dizer que existem vários tipos de memória. Há quem ouve neste momento, consegue memorizar e também transmitir. Mas há quem precisa ainda de duas explicações, há quem precisa ler em casa, há quem precisará levar 2 semanas, há quem provavelmente meses, há quem só depois de anos é que aquilo começa a vir à tona, afinal faz tudo sentido quando o professor dizia isso, faz tudo sentido quando o pai falava isso à mãe, ou quando a sociedade, então, falava que deveria ser desta ou daquela forma. Então, nós temos tido cuidado com essas crianças que têm um certo... Crianças especiais que têm um certo tipo de dificuldade, quer na aprendizagem, quer na fala, quer nas coordenações motoras. Nós olhamos muito para esses problemas e trabalhamos com os pais, porque a escola sem a comunidade, a escola sem a família não se consegue manter, não se consegue dirigir. Então, nós trabalhamos muito com os pais e temos recebido, felizmente, esse feedback da parte dos pais, esse apoio, e estamos firmes, estamos em bom caminho até agora, e, bem, e, pronto, como a questão mesmo é tirar cada vez mais as crianças fora, pronto, né, das ruas, tirando as crianças das ruas, levando para a escola, ocupá-las então com leituras, com exercícios de caligrafia. E essa nossa vontade, essa nossa força vai continuar até onde Deus permitir e quiser. Pois. Com certeza. Engraçado é que eu me identifico, porque o meu filho, esse que o Arthur, é o meu caçula, e ele aprendeu a ler com 12 anos. Eu tive muita dificuldade com ele na escola, e graças a Deus, eu falo que Deus coloca os iluminados, né? Que foi uma escola, uma cidade que a gente mudou, e eu conversei com eles da dificuldade dele, e lá tinha um centro que atendia exatamente, mais ou menos esse trabalho que vocês fazem. Gratuito, que a gente ia uma vez por semana e eles faziam todo um processo, era assim, uma reviravolta na vida do meu filho. Foi bem na Covid mesmo, e eles atendiam ele, entendeu? E ele, com isso, ele destravou aquele trauma da leitura. Ele é ótimo em matemática, mas ele odeia português. Eu dei bem por aí. E agora, com o esporte, ele já consegue, eu não preciso mais auxiliar, ele faz tudo sozinho. Isso é muito importante, a gente ter esse espaço que olhe por essas crianças de forma correta, né? Não taxando como burra, como incompetente. Isso são coisas que meu filho ouviu dentro da escola, né? Que ele era uma criança burra, que ele não ia aprender, e para me tirar isso dele foi muito difícil. Mas são pessoas que não estão preparadas para estar à frente de crianças em crescimento, né? Que está ali em evolução, crianças que estão criando a sua personalidade, o seu caráter e tudo, né? Graças a Deus, hoje ele hoje assim, ele faz tudo sozinho. Ele mesmo vê se ele tem problema lá com as notas dele, e sempre muito esforçado, né? Graças a Deus. Mas eu passei também por isso aí durante uns 3 anos, mais ou menos, até encontrar essa professora que teve esse olhar, que é esse olhar que vocês têm para essa criança, e viu que ela poderia ajudar ele, sabe?
Foi assim, eu falei que foi um anjo que Deus colocou na vida da gente. Eu passei por isso, e eu sou pedagoga, e aquele negócio, né? Santo de casa não faz milagre, porque ele travava comigo. Não era o fato de eu saber como ensinar ele. O fato é que ele tinha medo de me frustrar, e com isso ele travava, então ele não aprendia. Aí para você ver tudo isso, o tanto que a gente tem que a comunidade tem que estar junto com a escola, e a escola entender, né, essas dificuldades que os alunos têm. Esse trabalho que vocês fazem é sensacional. Eu sei que eu já passei, é mais ou menos igual o que a gente tem aqui. Tem médico, é um centro de atendimento a crianças com déficits de aprendizagem. E lá tem tudo. Ele passou por todos os médicos, fono, neuro, essas coisas, e tudo gratuito. Eu falei que tinha que ter um centro desse em todas as cidades do Brasil, porque precisa, gente. As pessoas essas crianças são maltratadas, elas são taxadas, isso não é outra coisa também que eu bato muito de frente com isso daí, entendeu? Na educação, principalmente. O Brasil não está muito diferente de vocês aí. Nós ainda temos. Eu acredito, na minha opinião, pessoal, que a gente teve um retrocesso muito grande na nossa educação, né? E com a pandemia, a gente perdeu mais ou menos umas 5 gerações, de 3 a 5 gerações, porque teve que fazer tudo online e isso não foi benéfico, né? Principalmente para a escola pública. Esse trabalho que vocês fazem, me vi dentro dele participando como mãe de aluno, porque eu também passei por esse processo. E olha que interessante, né? Que são visões, são países diferentes com a mesma visão voltada para o mesmo objetivo. Isso é muito legal. E nisso, a gente indo um pouco para a literatura agora, né? Que eu vejo que você foca muito na parte da leitura, na parte de saber, né? Porque a leitura é tudo. Quando a gente lê, a nossa mente abre. E isso também pode ser uma ferramenta de transformação social, não é? Você acredita que a leitura é uma base para uma transformação social? Claramente, Angélica, fazendo aqui uma retrospectiva daquilo que eu já disse, eu sou o que sou graças à leitura. Eu fui uma criança com muita debilidade na fala. Ainda hoje é possível ver qualquer coisa, um vestígio ainda. Eu trabalhei muito enquanto criança, quando comecei já a dar conta daquilo que são as minhas dificuldades, as minhas debilidades. Eu queria ser uma criança que conseguia se comunicar na normalidade com as outras crianças. Queria ser aquele adolescente que poderia também conseguir desenvolver um tema no meio dos outros adolescentes. Queria ser aquele jovem que poderia se abrir quando quando visse uma jovem que lhe atraísse, que gostasse, que desenvolvesse uma paixão amorosa. Pronto. Onde conseguiria, então, todas essas ferramentas? Encontrei na leitura. Então, fiz uma dedicação. Ou seja, pronto, eu também fui aquela pessoa que depois, quando dei conta daquilo que são as minhas dificuldades, comecei a me dedicar na leitura, passei a ser conotado como antissocial. Pois, antissocial. Isso depois começou a ser preocupação para os irmãos, tal conforme já disse a Angélica, eu, depois de 5 anos para diante, vivi sempre com os manos, ora estava no mano mais velho, depois da casa da mana, então isso começou a preocupar os manos mais velhos. Você também tem que sair, você tem que descontrair, você tem que estar com os outros, você não pode começar toda hora a se fechar dentro, isso traz problemas, isso provavelmente seja a questão da depressão, essa coisa toda recebia todo esse tipo de advertência, mas eu estava ligado àquilo que é o meu foco, eu sabia das minhas debilidades e acreditava seriamente que a leitura poderia me libertar, então, dessas todas as dificuldades que eu tinha. Então, graças à leitura, sei um pouco daquilo que sei, sou professor, embora com as minhas dificuldades, mas pronto, consigo, sinto que tenho alguma coisa para transmitir e tenho feito isso muito bem. Com a leitura, felizmente, entrei no mundo da docência desde 2017, com a explicação Saber Ler, embora antes já escrevesse, já tínhamos aí o projeto Os Poetas de Moceque, já escrevia, e por aí fora, fruto também da leitura, já dávamos palestra, que é o projeto o núcleo dos jovens amantes da literatura, tudo isso graças aos esforços, graças à leitura, que de certa forma me lapidou, me transformou, trouxe outros conhecimentos, ou uma diversidade de conhecimento
que até hoje ainda me regem e consigo, então, me suster ou dar a sustentabilidade a mim e a minha família. Hoje sou professora, funcionário público no Ministério da Educação, tudo porque valeu a pena mesmo a dedicação, a entrega que eu dei-me à leitura. Então, a leitura transforma, a leitura muda, a leitura nos torna uma pessoa diferente. Eu acho que a sociedade, a juventude atual, porque eu ainda acredito que no passado lia-se mesmo muito, apostava-se muito nas leituras, as pessoas amavam o livro, compravam o livro. Acredito que no passado as pessoas ainda choravam, emocionavam-se quando se lhes oferecia um livro, e hoje é completamente diferente. Nos olham de uma forma retrograda quando oferecemos livro, principalmente às parceiras, ou se uma mulher também oferece ao parceiro, é visto de uma outra forma, tudo porque hoje o livro não tem tanto peso assim por conta do imediatismo, a globalização e essa coisa toda. Então, eu penso que precisamos motivar a juventude, precisamos encorajar, precisamos alertar de que o melhor caminho mesmo é a leitura, porque a leitura... No passado, quando se apostava na leitura, o homem, não estamos a falar na era clássica, estamos a falar do tempo dos Platãos, o Aristóteles, Sócrates, o Cícero, todos esses pensadores que, de certa forma, isolaram-se e abraçaram os livros, abraçaram a leitura para, então, compreenderem o mundo e transformá-la e criarem algo que seria, então, benéfico, uma vantagem para a humanidade, e assim o fizeram, e hoje são eternizados, porque quase tudo que a gente estuda, segundo o Sócrates, segundo o Cícero, segundo o Tales de Mileto, segundo o Santo Agostinho, são todos eles, mesmo nós aqui hoje, pelo menos nós aqui em Angola, não é sábio como tal, nós não temos um sábio, cientista, como tal, nós não temos. Mas por que hoje, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, com tanta evolução, nós não temos sábios, não temos cientistas, não temos pessoas que inovam? Percebe-se aqui que houve aquela desconexão, então, com o universo da leitura, com a entrega nos livros, e principalmente com as redes sociais, todo o nosso tempo é gastado mesmo lá, não conseguimos, então, conciliar, gerenciar o tempo que fazemos nas redes sociais com o tempo que deveríamos também reservar para dedicarmos à leitura. Então, se todos abraçássemos a leitura, se todos comprássemos livros e se encontrássemos mesmo paixão nela, penso que a juventude atual pensaria diferente, seria menos agressiva, seria mais humana, seria mais empática, seria mais filantrópica, teria mais sensibilidade, teria aquilo que a Bíblia nos adverte sempre, não é, de amar o próximo, porque a leitura também tem isso. À medida que a gente vai lendo, a consciência se vai transformar, nos tornamos mais mansos. Este também é um outro poder da leitura, não é? A leitura tem esse poder de transformar a pessoa na melhor pessoa para o outro, e não para nós. Pelo menos esse é o meu conceito hoje. Nos tornamos melhor não para nós, mas sim para o outro. Então, se abraçasse a leitura, certamente teríamos uma sociedade completamente diferente. Talvez teríamos uma sociedade de lá do princípio, quando a luta, conforme dizia o Erasmo de Roterdão, no meu tempo nós líamos tudo, líamos o universo, líamos o que estava no subsolo, o que estava lá nas profundezas do mar, líamos a natureza, lia-se tudo, para compreender também o universo, para respeitar o universo, para respeitar as pessoas, para encontrar soluções a essa humanidade que a cada vez caminha, então, no descalabro, nos caos, nas catástrofes morais, sociais e cívicos. Está tão bom, mas está acabando nosso tempo, como sempre, acaba nosso tempo.
Fala um pouquinho. Você já lançou seu livro? Não lembro, desculpa, porque é muita coisa. O seu livro ainda está para ser lançado ou já foi lançado? Não lembro. Fala um pouquinho das suas produções, do que está vindo, quais são os projetos. Tem muita coisa para ser lançada, porque se você já escreveu muita coisa, a gente tem que ver isso nos livros. Eu vou adorar. Como que estão os projetos e como que funciona o seu livro, que eu sei que está para ser lançado, se não me engano, se já foi lançado, se já foi, você me desculpa, porque é muita informação ao mesmo tempo. Fala um pouquinho para a gente do Mateus Escritor. Muito bem. Quanto ao livro, está prestes a ser lançado. Ainda não foi lançado, está prestes, brevemente. Projetos. Eu tenho um projeto da comunidade. Nós temos aqui uma academia, que é o Centro de Animação Artística. Criou-se um grupo de jovens também amantes da leitura e já vamos fazer uma antologia poética, de modo então a incentivar os jovens da comunidade a ter esta inclinação também na literatura e também na leitura. Além do livro que está para ser lançado, também estou já a elaborar, não é, uma outra obra que brevemente também, ou num tempo oportuno, então, será também lançado. O objetivo aqui é não parar, porque acreditamos que com a leitura, que com os livros, poderemos então mudar a consciência social. Com certeza. Mateus, eu só tenho a te agradecer. Eu fiquei muito feliz. As pessoas. Eu vou deixar uma coisa aqui, um parênteses aqui, porque a gente sabe a dificuldade que é a nossa conexão com a internet. Por isso que nós estamos fazendo gravada, para não ter o problema de cair, né, a live. E quando faz gravada, nós tocamos essa plataforma exatamente para conseguir fazer esse evento acontecer. O café e a obra e o autor, a gente faz com todo carinho para vocês, porque a vivência de vocês, a história de vida é realmente assim surpreendente. Eu me surpreendo a cada entrevista. Eu gosto muito de participar por isso, porque a gente vê a gente abre a nossa mente para uma dimensão bem maior, né? A nossa realidade aqui relacionada à literatura no Brasil também não é diferente, né? A gente também tem esses problemas dos jovens, de fazer com que esses jovens leiam além daqueles livros que são obrigatórios, que é uma coisa que eu acho que o que diminuiu um pouco o nosso interesse pela nossa literatura, principalmente nacional, foi essa obrigatoriedade de ler, né, a nossa literatura, de uma forma que, quando você é obrigado a ler, você não tem o mesmo prazer de quando você pega o livro para ler, né? Na minha fase, por exemplo, quando a gente tinha que ler, até hoje é assim, é obrigatório, você tem que ler os livros. Só que a minha professora de português era sensacional. Então, o que ela fez? Ela fez a gente criar teatro. A gente tinha que ler o livro, tirar uma cena do livro e fazer um teatro. Aí a gente aprendeu toda a literatura em forma de teatro, que é uma coisa muito legal, porque não é só. Aí você vai ler o livro com prazer, você sabe que você está sendo obrigado a ler o livro, mas é um prazer que você sente, porque você sabe que você vai criar, você vai mostrar alguma coisa que você tirou daquela leitura que você fez e mostrar para os outros. E isso é uma motivação que a gente tinha, né, para poder ler os livros da literatura. E nisso eu aprendi, porque a literatura anterior, as clássicas, é uma linguagem diferente, né? É uma linguagem mais rebuscada, porque são outros tempos, né? Mas a gente ainda lê para ter uma noção de uma escrita feita com excelência, né? A gente lê para isso. E hoje a gente já tem até esses livros, eu acho que aí também, com vocês, acontece isso de ter esses livros clássicos transformados em filmes, em séries, que é para as pessoas, né? Apesar que quando você transforma em filme fica bem diferente do que está no livro, mas é assim, e eu gostei bastante, realmente fiquei muito, muito encantada. Qualquer projeto que você tiver, se você precisar de ajuda, pode me chamar, porque vai ser um prazer participar. Eu falo isso, gente, eu gosto bastante de tudo que é voltado para a literatura, tudo que é voltado para abrir a consciência das pessoas. A gente tem que se unir, e eu só tenho a agradecer por você estar aqui, por ter dado certo, por a gente conseguir fazer. Eu fiquei realmente encantada com a nossa entrevista, e eu só tenho a te agradecer. Eu é quem agradeço à editora Esperança pelo espaço, o café, a obra.
e o autor. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo espaço, por permitirem que falasse um pouquinho sobre a minha obra, sobre o que me motivou e sobre aquilo, então, que são as minhas aspirações mais lá para frente. Estou mesmo muito grato. A alegria é aquela incomensurável e só tenho mesmo, mais uma vez, a agradecer por esse tempo e por esse espaço que tem permitido, não é, com que muitos escritores que estão incorporados na Editora Esperança mostrarem, então, dar oportunidade aos jovens falarem sobre seus projetos, contarem a sua história, o que os motivou a abraçarem esse caminho da literatura, porque é que escrevem e por aí fora. Muito obrigado, continuem sempre, de certa forma, tem ajudado muitos escritores e tem diversificado, não é? Não só nos focamos na publicação, então esses espaços diversificam também a própria editora. Então, muito obrigado mesmo por serem também tão criativos na web, porque há muita criatividade. Felizmente, a Editora Esperança tem, é regido, é guiado por pessoas que têm mentes brilhantes, mentes visionárias, conseguem responder ou dar soluções na web a quase tudo. Muito obrigado mais uma vez e continue sempre com essa força, com essa energia, com esse carisma, que de certa forma chama muita atenção e confortaliza nós que estamos do outro lado, que somos chamados a falar um pouco sobre nós e a Angélica sabe, de certa forma, então, confortalizar, deixar o entrevistado seguro, tal como me senti. Não, eu poderia aqui também me fechar um pouco, essa coisa toda, mas criou ambiente para então me sentir confortável e isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigado. É isso, é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para mostrar o que vocês fazem, para mostrar o quão incrível é a literatura de vocês. E esse projeto também foi um presente para mim, né? Porque quando eu fui convidada, eu fiquei realmente muito, muito, muito honrada, né? Não sei se você sabe que o senhor é meu irmão, e essa ideia praticamente surgiu na cozinha da minha casa, da gente montar uma editora, mas ele levou em frente e eu não, por vários motivos, né? E quando ele me convidou para fazer parte do projeto dele, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque é uma forma assim dele para mim também reconhecer, né, o meu potencial. E eu fiquei bastante. Todo mundo ganha, eu penso assim, né? Todo mundo ganha quando a gente une. É muito legal. E esse foi mais A Obra e o Autor, com o Matheus Miguel Inhanga, não sei se eu falo direito. Leia, mas leia sempre. Eu ficava encucada, mas ele já explicou, achei muito interessante. Engraçado é que fica na cabeça da gente, né? Leia, mas leia sempre. E isso é muito legal. Esse foi mais A Obra e o Autor, e eu convido todos a participarem no dia da publicação. O Matheus vai estar lá nos comentários, se quiserem fazer mais perguntas, se quiserem comentar alguma coisa, o Matheus vai estar com a gente lá no dia que for ao ar, para poder responder. Obrigado, viu, Matheus? Muito obrigado mesmo, gratidão. Obrigado, eu. Gratidão também.